Com a proximidade do verão, além do aumento das temperaturas, também chegam as pragas urbanas. E é sobre isso que nós vamos conversar com o Pablo para saber como evitar. Pablo, é agora o momento que tem que tomar mais cuidado e quais cuidados são esses? Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É verdade, Samara, essa é uma época muito propícia para aparecer as pragas, né? Por que que isso acontece? Devido às altas temperaturas e à umidade. Isso favorece bastante o aparecimento das pragas, tá? Lembrando que uma vez que essas pragas, na época do verão, o ciclo de vida dela, ela fica mais curto. Por que que isso acontece, tá? Esse ciclo de vida que eu falo, o nascimento, a reprodução e também a morte, ele fica mais encurtado, tá? Então, com os milhares de anos de adaptação desses pequenos animais, tá? Eles aprenderam, vamos dizer, entre aspas, né? Eles aprenderam que eles teriam que se reproduzir muito rápido, tá? Devido a esse problema que eles têm de essa fase desse ciclo muito rápido, tá? Então, por isso que essa época do verão a gente encontra muitas pragas, tá? Principalmente os insetos, os moluscos, tá? Muita gente vê muitos roedores também em casa. Os aracnídeos, que os escorpiões e as aranhas, né? Que são atraídos devido à alta população desses insetos, né? Como evitar? Quais são os cuidados necessários, Pablo? Samara, eu sempre aconselho aos moradores, tá? A sempre condicionar direito os seus lixos, tá? Fazer a vedação das portas, você colocar também aqueles ralos de abre e fecha, isso adianta bastante, tá? Isso vai ajudar bastante, principalmente para o controle dos escorpiões, tá? Então essa vedação das portas, como eles vêm da rua, às vezes do subsolo, porque eles vão atrás das baratas, tá? Então isso vai adiantar bastante. E uma vez que você não consiga controlar, você procure uma empresa de controle de pragas, né? Que eles têm os produtos licenciados, produtos ideais que vão conseguir controlar essas pragas que nessa época do calor estão tão presentes na vida das pessoas, né? O estado de São Paulo registrou em 2018 o maior número de acidentes com escorpiões nos últimos 30 anos. Foram mais de 30 mil casos, além de 13 mortes. Com o aparecimento dessa alta população dos insetos, a gente tem muitos acidentes com escorpiões, tá? Essa época aparecem muitos escorpiões amarelos, tá? Que eu sempre digo que é o escorpião mais peçonhento que nós temos aqui no Brasil, e também o preto, que a gente não tem que deixar se relaxar também. Às vezes a pessoa vê um escorpião preto e fala, esse não tem peçonha. Às vezes a pessoa tem uma alergia e vai ter um problema, principalmente para crianças e para idosos. É um grande risco à saúde, né? Sem dúvida, sem dúvida. É um veneno muito perigoso, tá? Como eu disse, para as crianças, para os idosos, isso pode trazer até a morte. No caso de iniciar, então, o adequado é chamar uma equipe autorizada para fazer essa limpeza, essa detetização. Isso, exato. Você chamar uma empresa especializada, hoje a gente tem alguns produtos que a gente consegue pegar, além dos insetos rasteiros, tá? Também os aracnídeos, tá? Os aracnídeos existem alguns produtos, lambda-cialotrina, bifentrina, que a gente consegue controlar esses escorpiões. Manter os quintais limpos também é necessário, né? Não acumular materiais. Você dá essa dica também? Sem dúvida, Samara. Por que que isso acontece? Principalmente para os aracnídeos, tá? No caso a gente está citando os escorpiões, eles são animais noturnos. Então quando amanhece o dia, a tendência deles é se intocarem. Então se você não tem isso na sua residência, entulhos, madeiras, né? Você evita que ele tenha ali um esconderijo. Isso ajuda demais. Matão tem um bairro, tem uma região que tem maior incidência? Olha, eu que trabalho com controle de pragas, a gente tem percebido que tem relatos em todas as regiões, todos os bairros, mas existem alguns que tem um pouquinho mais, tá? Principalmente os que têm a maior proximidade com o cemitério, tá? Por que que isso acontece? Porque no cemitério a gente tem uma alta incidência de baratas, que é a principal presa dos escorpiões, né? Então a gente tem percebido que naquela área ali do cemitério, Avenida Pereira, ali Santa Rosa, tem uma alta quantidade ali desses aracnídeos, esses animais peçonhentos. Durante esse período, aumenta a proliferação de baratas, ratos, escorpiões, cupins e os molúsculos, como os caramujos.
é um clima muito propício para o aumento da população de moluscos, tá? A gente pode citar o principal molusco que mais atrapalha aí a praga mais chatinha, podemos dizer assim, né? Que é o caramujo africano, tá? Ele é um caramujo que não é endêmico do Brasil, ou seja, ele é um caramujo que não é do Brasil. Ele foi implantado, todos devem conhecer essa história, né? Que alguns produtores trouxeram esses caramujos para o Brasil, como iguaria. Tá, e aí não deu certo, óbvio, né? Os brasileiros não se adaptaram a isso. E aí, em vez de eles fazerem a eliminação ali desses caramujos, eles simplesmente abandonaram e isso se alastrou no nosso país inteiro, né? E como não é endêmico do Brasil, nós não temos predadores. E com isso eles se multiplicam livremente, né? E podem trazer até doenças para a gente, né? Então existem alguns meios corretos, como chamar uma empresa especializada para fazer o controle ideal desses caramujos.